Doutora, é possível me curar emocionalmente dos traumas, das dores que eu tenho, continuando com a pessoa que me feriu? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma seguidora direto no meu direct e ela relatava algumas coisas que eu não vou expor aqui. Então, ó, vai começar o nosso café. Pega lá sua xícara, sua água e bora conversar, que a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, usando a neurociência, a lei da atração e muitos outros assuntos que eu tenho experiência, inclusive mais de 10 anos aí como advogada. Bora. O que acontece, né? Quando você tem uma ferida aberta, digamos que você tem uma ferida aberta aqui, e aí tá machucado, tá doendo, à medida que esse machucado vai sarando, o que acontece? Ele forma uma casca, né? Uma casca que depois vai cicatrizar, vai cair, enfim, essa ferida estará curada. Só que aí, toda vez que tá quase cicatrizando, a gente vai lá e arranca essa ferida de novo. Vai lá e arranca de novo. E aí de novo, vai lá e arranca. E aí de novo, vai lá e arranca. Então, aquilo vai virar uma ferida profunda. Uma ferida que pode chegar a, inclusive, necrosar, acabar com a sua vida. Afinal, você arrancou. Chega uma hora que, né, você pode perder o seu braço. Já parou pra pensar nisso? Pois é. É assim que muitas mulheres perdem a vida dentro de relacionamentos. Elas vão sempre empurrando com a barriga. Então, o cara vai lá e trai ela. O cara a machuca. O cara mente. O cara engana. O cara faz tudo quanto é tipo de atitude nociva. E ela escolhe permanecer com aquela pessoa. Ai, doutora, mas por qual motivo? Não importa o motivo, os motivos são dela. O que importa é quais os motivos te levam a permanecer dentro desse relacionamento. Por que que você continua a sofrer esse tipo de agressão, a permitir que essa pessoa faça isso com você? E aí, só que essa não é uma pergunta no intuito de te julgar, não. É uma pergunta no intuito de te trazer uma reflexão, porque, gente, sempre existe uma motivação. Então, vamos lá. Digamos que doutora, porque eu tenho uma dependência emocional, né? Eu preciso desse homem. Então, o que você vai precisar fazer? Buscar meios, buscar uma ajuda especializada para entender que você não precisa de ninguém para viver. Você por si só basta. Você por si só é suficiente. Pelo contrário, você é a luz que ilumina o mundo. Só que você ainda não entendeu isso. Por um motivo ou por outro, você acha que não. Você acha que a sua vida não vale nada sem aquela pessoa. Mas eu tô aqui pra te dizer que eu tenho certeza que a sua vida, pelo contrário, vai ficar muito melhor quando você criar a coragem de romper com isso e afastar essa pessoa da sua vida. Mas, digo mais. Agora, se a gente tá falando de uma dependência financeira, do qual você não consegue sair desse relacionamento, porque você não tem dinheiro pra se manter, você pensa nos seus filhos, você pensa, meu Deus, mas se eu sair daqui eu não tenho pra onde ir. O que é que você tem que fazer? Começar a criar estratégias. Você não vai falar pra ele as suas estratégias, pelo amor de Deus. Você vai começar a juntar dinheiro, você vai começar a... Você ganha tanto, você vai falar que ganha outro tanto, você vai juntar dinheiro, você vai se preparar financeiramente para sair desse relacionamento. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Que tudo e qualquer coisa que acontece na sua vida, você tem que se preparar por você. Você é o centro de tudo. Você é a pessoa mais importante desse mundo, né? Não outro, você. Então, a partir do momento que você toma consciência do que é que te prende ali, você tem mecanismos de traçar uma mudança. Senão, você vai ficar pra sempre ali, né? E aí, a resposta que vocês gostariam de ouvir, né? Que inclusive eu recebi de algumas seguidoras direto aqui pelo direct, é impossível. E na verdade, eu te digo, é possível você se curar, tá? Mesmo estando com essa pessoa ali ao seu lado. Nossa, doutora, como? Como assim a pessoa está ali? Porque chega um momento que você se blinda de uma maneira, principalmente, por exemplo, algumas alunas que eu tenho aqui da mentoria, né? Então elas começam a se preparar emocionalmente pro fim. Porque ela já sabe que aquilo ali não vai dar em nada. E ela começa a se curar, a curar as dores que ela tem, independente do outro. Ela começa a entender que o outro já não significa mais nada pra ela. Mas, assim, na grande maioria das vezes, se a gente for analisar, você se curar com a pessoa que tá te machucando ao seu lado é quase impossível mesmo. Porque sem um suporte emocional, sem você buscar uma cura pro que tá te afetando, você não vai conseguir. Você vai... Só que a pergunta mais importante não foi feita aqui. Por que você vai continuar com essa pessoa que te desrespeita, que não te trata da forma como você o trata?
Tá entendendo? Porque assim, o mínimo que eu tenho que receber dentro de um relacionamento é aquilo que eu dou. Se eu dou amor, por que eu vou receber desprezo? Se eu dou fidelidade, por que eu vou receber traição? Então, é a partir disso, de criar esses parâmetros, que você começa a ter coragem pra romper, pra entender que não é só o outro que importa, você também é importante. Aliás, você é mais importante que o outro, pra você entender o porquê que você se comporta dessa forma, por que você continua aí, né? Pra você entender que a sua vida vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer relacionamento. E a partir desse momento, quando essa ficha cai pra você, você entende que com ele ou sem ele, a sua vida vai seguir, porque você tem uma vida pra viver. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância de você ser uma mulher independente financeiramente, sabe? Uma mulher que vai em busca dos seus objetivos, porque quando você tá ali presa com o cidadão, ele usa essa questão financeira como uma forma de te manipular para que você nunca consiga se libertar desse relacionamento, né? Então, mais do que nunca se faz importante trazer essa reflexão para você, se é você que tá aqui me assistindo. Não, eu trabalho, mas eu conheço uma amiga que tá passando por essa situação, então você manda pra ela. Manda pra aquela amiga que tá pensando agora em, ele me ofereceu pra parar de trabalhar pra ficar em casa, tá? E no dia de amanhã, e se te acontecer alguma coisa, se você precisar de um mod, você vai ter que pedir dinheiro pra tudo? Se acontecer qualquer coisa com você, você vai ficar completamente dependente dele, pelo amor de Deus? Será que não é o caso de você pensar agora se realmente você deve tomar essa atitude? E aí, baseado em tudo isso, você passa a ser uma mulher que se cuida. Então, quando você entende que essa pessoa... Primeiro, quais são os motivos que te levam a permanecer com essa pessoa? E aí, consequentemente, por que você fica tolerando esse tipo de coisa? Você cria os mecanismos pra agir e eu te garanto, você não vai permanecer dentro desse relacionamento mais. Por um simples motivo. Porque você não tá recebendo aquilo que você está dando. E aí, esse lugar, ele não é pra você. Você merece receber muito mais, porque você transborda, você é intensa, você tem muito mais pra dar. Pra que você vai ficar recebendo migalhinhas, se você pode receber um mundo? Você pode ter alguém que te ame de verdade, que se dedique a você e que te dê até mais do que você tá dando. Tá entendendo? Então, é um passo a passo de você entender, com ele ou sem ele. Você tem que estruturar o seu emocional, a sua vida, pra estar sempre preparada. Porque uma coisa que a gente nunca pode fazer, a gente não tem como controlar o que as pessoas vão fazer com a gente. Isso a gente não tem como, porque cada um só dá aquilo que tem. Você só vai dar aquilo que você tem, então se você dá o seu melhor é porque você é uma mulher maravilhosa. Se o outro não dá, é porque ele não é tão maravilhoso assim. Então cada um só dá aquilo que tem. A gente não consegue controlar o que o outro vai fazer com a gente, mas a gente pode controlar qual a reação a gente vai ter se as pessoas tiverem determinados comportamentos com a gente. E é isso que eu quero que vocês entendam. O poder tá sempre aqui, ó, na nossa mão. A gente tem que entender que a gente é que pode mudar tudo, porque quando a gente muda, tudo muda. Entendeu? É isso que eu desejo pra você, que você mude a sua vida, que você transforme a sua vida, que você viva o melhor dessa vida, porque Deus determinou assim. Agora só falta você entender isso e passar a ter atitudes condizentes com isso. Amo vocês.